Oi pessoal, estamos aqui para mais uma correção. Nossas atividades dessa semana foram sobre medidas de comprimento, né? O sistema, né, de métrico de medidas, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Os que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, na nossa casa, né, nas nossas tarefas de escola, né? Uma costureira seria o metro, né? E o centímetro e às vezes o milímetro, né? Nós utilizamos mais aqui na escola o centímetro, tá bom? E as costureiras usam metro, os pedreiros nas construções usam metro, e quando a gente vai de uma cidade na outra, né? A gente usa o quilômetro, ou vai fazer uma corrida, um passeio de bicicleta, também utilizamos o quilômetro, tá bom? Então a gente vai ver o que a gente utiliza essas unidades de medida. Atividade 1, na página 218, diz assim: Maria e seu professor mediram o comprimento de uma mesa utilizando a medida de seus palmos. Letra A. A quantidade de palmos correspondente à medição feita por Maria é igual à medida obtida pelo professor? Por quê? Então aqui, claro que não, né? Então a gente tem a Maria, que é uma criança, uma pessoa pequena, então o palmo dela vai ser pequeno. E o professor já é um adulto, então o palmo maior. Então a resposta esperada seria não, pois a medida dos palmos deles são diferentes. Letra B. Em sua opinião, é conveniente utilizar unidades de medida que usam partes do corpo como referência? Justifique. Então também não, né? Porque às vezes podem ser obtidas medidas diferentes para o mesmo comprimento. Então é claro que a gente não pode estar utilizando as partes do corpo como unidade de medida. É claro que a gente tem uma noção, às vezes a gente ainda usa, mas não é aconselhável. 2. Tomando o segmento azul como unidade de medida, estime a medida do comprimento dos demais segmentos. Então você ia estimar. Depois que você estimou, você vai pegar uma régua, uma fita métrica e vai medir esses tracinhos aí do livro e vai verificar a resposta correta. Então a resposta correta ficou do segmento AB, 3 unidades, do segmento CD, 2 unidades e do segmento EF, 4 unidades. Atividade 3. Associe cada comprimento indicado à medida mais adequada. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente. Aqui seria tipo um link. Então, a altura de um prédio vai equivaler a 48 metros, mais ou menos, né? São medidas equivalentes aí, mais adequadas. Letra B, comprimento de um lápis. Então, aí o comprimento do lápis vai ser 13 centímetros, mais ou menos, né? A mais adequada. Letra C, espessura de uma agulha. Vai ser 1 milímetro, né? Então a espessura dela é bem pequenininha, a espessura dela. E letra D, distância entre duas cidades, então seria aí o quilômetro, tá bom? E número 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em conjunto com o Instituto Militar de Engenharia, IME, verificou por meio de instrumentos de medição precisos instrumentos de medição mais precisos que os utilizados antigamente, que alguns picos brasileiros eram um pouco menores do que imaginava e outros um pouco maior. Então aí tem alguns picos, pico da Bandeira, pico 31 de março, pico da Pedra da Mina e pico da Neblina. Então tem a medida antiga e a medida atual, tá? Letra A, qual o pico mais elevado do Brasil? Então, o pico da Neblina. Qual a medida de sua altitude na nova medição? Então aqui 2.995,30 do metro. Considerando a nova medição, quais picos eram um pouco menores do que se imaginava e quais eram um pouco maiores? Então os menores, pico da Bandeira e pico da Pedra da Mina. Os maiores, pico 31 de março e pico da Neblina. Atividade 5, na página 219, diz assim: observe alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. Então tem a trena, fita métrica, régua, paquímetro, metro articulado e o micrômetro.
O paquímetro e o micrômetro são instrumentos indicados para medições de pequenos comprimentos, em situações em que é necessária a observação de medidas mais precisas, como o diâmetro de uma agulha. Escreva quais os instrumentos apresentados são os mais apropriados para medir. Então, letra A. Então, aqui vão ser algumas possíveis respostas, tá? Você vai, às vezes você colocou só um desses instrumentos, não tem problema. Aqui a prof colocou todos os possíveis, tá bom? Então, a largura de uma mesa. Então, você pode usar a régua, a trena, a fita métrica ou o metro articulado. O comprimento de um caderno. Você pode usar régua, trena ou fita métrica. A espessura de uma moeda, letra C. Então, a moeda é bem pequenininha, então, paquímetro ou micrômetro. Letra D. Largura de uma sala, trena ou metro articulado. Letra E. O comprimento de um tecido, fita métrica. E F. Espessura de um fio, paquímetro ou micrômetro. Tá? Então, essa foi a nossa correção da atividade da semana passada. Tá? Fiquem com Deus. #coraçãozinho para vocês e até mais.